senhor José Cláudio dos Santos, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional. Com a palavra, senhor José. Senhor senador Ataídes Oliveira, quero cumprimentá-lo pela iniciativa que demonstra aí a preocupação com todo esse trabalho que é feito no país inteiro pelo Sistema S. Mas saúdo em nome dos dirigentes do Sistema SEBRAE, saúdo em nome da diretoria e do nosso presidente do Conselho, também presidente da CNI, e quero, em seu nome, saudar os demais parlamentares que já se manifestaram e destacar a importância desse trabalho, principalmente neste momento em que o país vive e que considero de alta relevância e consideração este trabalho, que o SEBRAE é apenas um operador de um protagonismo que é feito pela própria classe dos senadores no Congresso e dos parlamentares, deputados, em prol de um ambiente mais favorável para os pequenos negócios do Brasil. Portanto, congratulações por esta iniciativa. E também quero saudar o vice-presidente da CNC, o senador Aldemir Santana, que também foi presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE e que conhece o SEBRAE tão bem quanto todos nós. O que cabe colocar de forma que só como um highlight é a diferença entre os demais entes do Sistema S tradicional, na medida em que o SEBRAE é um dos entes mais jovens e tem um foco no fomento ao empreendedorismo. Portanto, com 43 anos, nós somos os mais jovens, mas o fomento ao empreendedorismo, a qualificação e a gestão e a competitividade dos pequenos negócios tem sido a razão de ser do SEBRAE nestes 43 anos, porque entendemos que, através desses pequenos negócios, os números vão mostrar, nós podemos contribuir com a economia nacional, gerando emprego e renda, que é o que todos nós desejamos. Temos uma delimitação pelo porte de empresas, como está determinado na Constituição Federal, no artigo 170, então, não são 100% das empresas, mas é um grande número de empresas que se enquadram dentro deste limite que a Constituição determina e que tem sido motivo de várias modificações e alterações no Congresso. E quem opta pelo simples está dispensado também da contribuição para o sistema. Dito isto, saúdo em nome, então, do senador Aldemir, todos os demais dirigentes, componentes da mesa, das entidades empresariais do Sistema S que aqui estão, que acho que estão bem representados. Temos aí um relatório do SEBRAE, que pode ser distribuído, está com a nossa assessoria, quem tiver interesse, lá tem todos os dados. Esses dados todos também estão disponíveis no site, no portal do SEBRAE, de maneira que estão com plena transparência para tudo que temos feito ao longo do tempo e a forma que aplicamos estes recursos. Pediria passar o primeiro slide. A questão do empreendedorismo tem aí uma razão de ser, na medida em que mais de 95% das empresas no país são micro e pequenos negócios na economia brasileira. Isso é muito relevante quando se trata de um país que tem, muitas vezes, as suas dificuldades com a questão do emprego. O próximo slide mostra que estas empresas geram mais da metade dos empregos no Brasil, 52% dos empregos formais no país e que representam
40% da massa salarial do país, nesses pequenos negócios. Portanto, nós temos aí uma elevada contribuição no contexto, pode passar o próximo slide, da preocupação com a geração de pequenos negócios, com a formalização desses pequenos negócios, para que tenham sobrevivência e para que tenham longevidade essas empresas. E dos últimos, aqui mostra os últimos dados, que de cada 100 empresas, 76 se mantém ativa, ou seja, a sobrevivência em até 2 anos vem aumentando significativamente e hoje já alcança o patamar de 75%. Nos idos anos, já chegamos a presenciar números bem piores, na ordem de 40%, 50%. E esse trabalho de muitas entidades tem feito com que a sobrevivência das empresas se prolongue e tenha maior longevidade. O outro ponto que vale a pena considerar é que a mortalidade com isso tem diminuído a cada ano. O próximo slide vai nos mostrar que essa questão do empreendedorismo nos BRICS tem aumentado também. Faltou um slide aqui, por favor. Assim, esse tem mostrado que o empreendedorismo aumenta significativamente em função da oportunidade que o país gera com novos negócios, novas economias da criativa, negócios sociais e tantos outros tipos de negócios que vão surgindo como oportunidade para muitos jovens que estão saindo das universidades. E no próximo slide nós vamos ver que o empreendedorismo, segundo uma pesquisa internacional, ele tem esse mesmo nível, de 78 a 50, e o Brasil está entre os maiores. Ainda quanto ao empreendedorismo, o próximo slide mostra que entre os países do BRICS, que formam os BRICS, o Brasil tem a maior taxa de empreendedorismo. E, indo adiante, gostaria de destacar aqui que a evolução da legislação, com o apoio do Congresso, tem sido importante para criar esse ambiente. O apoio do Congresso é fundamental. Desde 2006, com a criação da Lei Geral, 2007, com reduz os impostos do Super Simples, a criação do microempreendedor individual em 2009, a atualização dos limites do Simples em 2011, em 2015, aí um trabalho forte para aumento do Simples para mais 140 categorias. Isto é muito relevante. Mas isto fala do empreendedorismo. Eu queria chamar um vídeo que mostra quais são os números, os grandes números do SEBRAE, já que a sua preocupação é demonstrar, dar transparência e evidência àquilo que estamos realizando. Por favor, o vídeo que mostra os grandes números. O Brasil passou por grandes transformações nos últimos anos e o SEBRAE tem orgulho de fazer parte dessa história. Foi acreditando no potencial dos nossos empresários que nos tornamos especialistas em pequenos negócios e os resultados estão aí. Desde 2011, o número de microempreendedores individuais cresceu de 1.600.000 para quase 5 milhões. E o SEI, SEBRAE para o microempreendedor individual, veio para qualificá-los. Para as mais de 7 milhões de micro e pequenas empresas, formação contínua, com soluções diferenciadas no Na Medida e no SEBRAE+. A educação empreendedora também chegou ao agronegócio por meio do programa No Campo, beneficiando cerca de 300.000 pequenas propriedades rurais. E até aqueles que não tinham seu próprio negócio puderam desenvolver suas ideias e se formalizar com Começar Bem.
A propósito, inovar virou palavra de ordem. Até 2014, o programa Sebrae Tech subsidiou a contratação de serviços de inovação para 265 mil empresas e outras 130 mil receberam acompanhamento exclusivo dos ALIs, os agentes locais de inovação. Um time de especialistas dedicados a levar ganhos financeiros às empresas por meio de soluções inovadoras. Se o empresário não vai ao Sebrae, o Sebrae vai até o empresário. Essa é a lógica do negócio a negócio, cuja rede de consultores prestou cerca de 2 milhões de atendimentos especializados em gestão. O governo federal lançou em 2008 o programa Territórios da Cidadania. De um total de 1.600 municípios mapeados, o Sebrae se fez presente em 1.500 com ações de inclusão produtiva. Mais de 120 mil beneficiados pelo Bolsa Família se formalizaram como microempreendedores individuais e receberam treinamentos e consultorias em gestão inteiramente gratuitos. Já o encadeamento produtivo aproximou pequenas e grandes empresas em uma relação comercial tipo ganha-ganha. O resultado? 20 mil negócios de pequeno porte contribuíram para grandes cadeias produtivas e movimentaram mais de 5 bilhões de reais. O empreendedorismo virou assunto de sala de aula, fazendo a diferença na vida de muitos jovens brasileiros com o programa Educação Empreendedora Sebrae. E o Pronatec Empreendedor qualificou 100 mil alunos que agora podem abrir o seu negócio com mais segurança. Mas o apoio aos pequenos negócios não fica só aí. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas passou por atualizações importantes. Microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte tiveram seus limites de faturamento ampliados. E a contribuição previdenciária do MEI foi reduzida de 11% para 5% do salário mínimo. Outra vitória foi a universalização do Simples Nacional com a inclusão de 140 novas categorias. Por fim, as compras governamentais. As micro e pequenas empresas passaram a ter prioridade nas concorrências públicas de até R$80 mil. Nos últimos anos, a Lei Geral se espalhou pelo país. Mais de 2.400 municípios implantaram a lei, beneficiando milhões de pequenos negócios. As empresas de pequeno porte celebraram grandes conquistas nos últimos anos, mas são muitos os desafios pela frente. O empresário deve se capacitar mais, inovar para ser competitivo. Precisa de acesso facilitado ao crédito e de um ambiente legal, menos burocracia e menos impostos. E para isso, podem contar com o Sebrae. É nosso trabalho apoiar dia a dia as micro e pequenas empresas, o verdadeiro motor da economia brasileira. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Desculpe, senhor senador, mas são 3 minutos importantes e eu vou concluindo a minha parte, pedindo para passar aqui a conclusão da apresentação, por favor. Que nós falamos que tudo isso é feito com capacitação em gestão, consultorias nas empresas e trocas de experiência entre as empresas. Da mesma forma, com um processo de desenvolvimento, certificação de empresas e subsídios para a inovação de grande volume através dos resultados dos programas de Sebrae Tech. Pode passar o próximo, aqui o próximo também. Já falamos sobre esse papel do Sebrae, podemos passar. O Conselho do Sebrae é composto por estas entidades, aqui em Brasília, no Sebrae Nacional, em todos os estados está lá um presente. Empresários, instituições financeiras, instituições tecnológicas e representantes do governo. Portanto, há uma participação de vários setores no Conselho desses Sebrais que estão em todo o Brasil. Cada Sebrae tem a sua autonomia em seu estado, tem o seu CNPJ próprio, tem o seu conselho comandado pelas entidades privadas locais com o apoio dos governos e das entidades financeiras. Pode passar, também pode passar, aqui pode passar, aqui também pode passar.
Aqui mostra que o nosso público é um público bem diferenciado, na medida que tem uma transversalidade, porque começa com o potencial empreendedor, com o potencial empresário, com o produtor rural e também com as micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte. Cada uma delas exigindo soluções diferentes, pode passar, que são adequadas para o seu nível, o seu porte de empresa. Com soluções das mais diversas que aí estão, pode passar, e isto representa já hoje mais de 2 milhões de pequenos negócios atendidos, mais de 2 milhões de potenciais empresários também atendidos, quase 830 mil potenciais empreendedores e total aqui de mais de 5 milhões de clientes atendidos pelo SEBRAE, pode passar, através de instrumentos como este. 5 milhões e 500 mil horas de consultorias, mais de 1 milhão e 100 em consultorias específicas, 29 mil cursos, 5 milhões de orientações, 68 mil palestras, 464 feiras de negócios e rodadas de negócios e mais de 1 milhão e 800 mil missões internas, somando ao total mais de 10 milhões de atendimentos ao total de empresários. E a governança do SEBRAE, pode passar, também não é diferente dos demais entidades do Sistema S que aqui se apresentaram, porque nós temos uma governança que trabalha muito focado num processo decisório, de colegiado, seguindo diretrizes de um conselho, tem uma ouvidoria, tem o Código de Ética, tem o Portal da Transparência e todo o controle externo, pode passar, que fazem parte dessa fiscalização de como atuamos e de evidencialização dos dados que aqui apresentamos. O nosso orçamento, com todas as relações empresariais, fornecedores, tudo isso está publicado no Portal da Transparência, a relação dos colaboradores com a remuneração e os fornecedores do SEBRAE também lá estão. Pediria que passasse mais uma, para concluir. O controle externo e interno tem um papel fundamental de suporte a este Conselho de Empresários, Entidades e Governo, através da CGU, que faz as fiscalizações e as auditorias de acompanhamento, através das auditorias internas, que fazem gestão de riscos, auditorias e monitoramento de todos os nossos resultados, através de uma auditoria externa que também faz toda a parte contábil e atendendo os conselhos, nosso Conselho Fiscal, e do TCU, que faz o julgamento das contas, como o senhor bem sabe. Destaco aqui com relevância que implantamos já também no SEBRAE um sistema de compliance, que é um sistema de auditoria muito mais aprofundado, que vai buscar a evidência das ações do SEBRAE. Esse serviço de compliance é uma modalidade que procura buscar justamente aquilo que o senhor tanto se preocupa, que é a evidência dos resultados. E, para concluir, eu diria que, desta forma, nesses resultados, o SEBRAE está aplicando 85% da arrecadação que tem no país, dedicado e aplicado nestes pequenos negócios, na sua missão finalística, apenas 15% para suporte aos negócios. Então, esta é a nossa realidade, que compartilho com muito prazer e ficamos à disposição para poder avançar neste trabalho, com um convite para que visite o SEBRAE, que teremos mais tempo para fazer essa exposição. Muito obrigado.